tô meio afastado dos conteúdos gravados, né? Vim fazendo algumas lives aí pro canal, mas essa semana, hoje especificamente, no dia 5 do 11, eu vim falar de uma tretinha. Não sei quando vai ser postado esse vídeo, mas tá rolando uma treta aí entre o Ícaro de Carvalho e um rapaz chamado Gabriel, alguma coisa, Gabriel, o copy que vende, algo do tipo, não me recordo a ideia dele lá. E eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão aí. Mas, como sempre, né, é bom falar, não sei quem vai chegar aqui no vídeo, meu nome é Eduardo Delamor e eu meio que tô de volta e envolvido nesse copyverso da loucura, um lugar bem, e eu vou botar a mão na câmera mesmo, um lugar bem típico de gente louca, né, por isso que eu chamo de copyverso da loucura, cheio de promessas malucas, gente falando que vai mudar a sua vida e fazendo aquele monte de coisa, gente reclamando que comprou e não mudou a vida e papá. E agora a gente está em volta aí de uma nova demanda de mercado, né? Ou nascendo uma nova oferta, uma nova estrutura, não sei como chamar isso, que é a questão da Black Friday dos infoprodutos. E exclusivamente aí agora a gente tem esses dois campeões aí brigando entre eles. O Gabriel, ele é um rapaz que ninguém conhece, e o Ícaro de Carvalho é o Ícaro de Carvalho que a gente sabe que todo mundo tem a visão. Mas antes de começar a falar especificamente sobre esse assunto, para quem não viu essa treta, tudo começou a partir de um vídeo desse Gabriel falando mal de algumas ofertas do mercado, inclusive uma do que está mais em alta agora nessa época, que é a década milionária. Ele falou também a respeito dos quatro, do Ladeira, do Nigro, do Perini e do Érico Rocha, né, que foram os que trouxeram esse combo aí pro Brasil. Ano passado foi o Ladeira e o Érico Rocha. Tá muito quente aqui, eu não posso ligar o ventilador porque senão atrapalha, mas eu vou usar a toalhinha para poder me ajudar nesse ponto. E aí ele começou falando de uma série de ofertas e tal, falando mal de todo mundo, e o Ícaro se sentiu ofendido por isso e respondeu um comentário dele. Ele, em um certo momento desse vídeo, fizeram um comentário ali no WhatsApp, no Instagram dele, falando sarcástico, né? Porque ele estava muito envolvido com essa questão de falar mal das propostas de mercado. E aí o cara deu um deboche falando bem assim: ah, olha ele aí escrevendo a cópia da década milionária. E o Gabriel respondeu o seguinte: ele respondeu que infelizmente não foi ele que escreveu, e ele só escreveria essa proposta se fosse a partir de porcentagem, e porque tem muito otário que vai comprar. E aí o Ícaro ficou ofendido pra caramba nesse quesito. Eu tô tentando achar uma posição da câmera aqui. Ficou ofendido pra caramba nesse quesito e respondeu um comentário com o seguinte, colocou um comentário com a seguinte resposta nesse vídeo dele: essa foi uma das atitudes mais desleais que eu testemunhei, infelizmente, em todo esse tempo de mercado digital, Gabriel. Ter visto esse vídeo foi uma das minhas maiores decepções, entre tantas e tantas pessoas que eu já recebi de portas abertas aqui dentro do novo mercado. Só estou comentando aqui publicamente porque foi publicamente que você me atacou. Enfim, coisas da vida. Sucesso nos teus projetos. Esse foi o comentário do Ícaro. E aí o Gabriel fez um outro vídeo a respeito desse comentário. E ele fez falando sobre, satirizando toda a situação, falando sobre as coisas que aconteceram com ele na época do novo mercado, falando das ofertas que ele participou e falando sobre tudo o que ele queria falar de coração, de corpo e alma sobre o tempo que ele passou com o Ícaro de Carvalho. Mas, mesmo rasgando o verbo, fazendo absolutamente, como é que se diz? Entregando todo o ouro e aquele rancor guardado que tinha no coração dele, ele fez absolutamente tudo, e eu vou repetir olhando aqui, ó, porque eu tenho mania de olhar pra tela, olhar pro lado, olhar pro outro, mas eu quero repetir olhando aqui. Absolutamente tudo que o Ícaro ensinou. E eu vou te mostrar nesse vídeo a estratégia que ele tá utilizando. Então, assim, por isso, senhores, eu quero deixar claro, senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas, não importa, eu quero deixar claro que eu não acho que o Gabriel tá errado, mas eu também não acho que a proposta como é que se diz? Cabe a nós avaliarmos essa proposta do jeito que ele tá fazendo. Mas eu vou te mostrar a estratégia do Gabriel. Eu acho que em algum momento ali, as coisas meio que se perderam
e ele se incorporou no personagem. A galera do Discord aqui que eu gosto de jogar sempre fala assim, pô, tu tá se perdendo no personagem. Fala com todo mundo, um com o outro, quando a gente começa a ir pro lado mais ofensivo das coisas. E eu acho que o Gabriel, ele meio que tá se perdendo no personagem. Porque você olha a fisionomia dele, você não vê um cara que traz essa agressividade que ele quer passar. Eu, por exemplo, sou um cara que tenho essa postura mais agressiva em tudo quanto é lugar. Eu falo mal, eu sou arrogante, quando eu incisivo. No entanto, aqui na internet eu não gosto tanto dessas coisas. Talvez deveria trazer mais da minha personalidade pra cá, mais desse meu jeito, mas é uma coisa que eu tomo muito cuidado exatamente por não ter muita trava em relação às coisas que eu falo. No entanto, o Gabriel, ele parece que ele está se forçando muito a ser essa pessoa, porque realmente faz parte de uma estratégia. E eu vou explicar exatamente que estratégia é essa. Uma coisa que ele não contou para vocês, ou para o mundo, é que ele tá aplicando de fato o método que o Ícaro do Ícaro e teve resultado. Um dos vídeos que ele trouxe lá teve um comentário que a pessoa falou assim: ah, mas se você aplicar o método desses caras, você vai ter resultado. E a resposta do Gabriel falou: não vai. E vai. E vai porque a estrutura que eles vendem hoje, apesar das promessas, são conhecimentos interessantes que você pode aplicar no seu negócio ou até mesmo na sua vida profissional como copywriter, ou como designer, ou como social media, ou como qualquer outra coisa. Mas, qual que é o ponto aqui que o Gabriel traz? Ele está usando isso como uma narrativa para ele poder bater no curso dos outros e vender a estrutura que ele vende hoje, que é essa mentoria de copywriting que ele está trazendo ali dentro do mercado. E ele está utilizando o método do Ícaro, sim. Ele está utilizando o método do novo mercado, sim. E eu não estou aqui para defender o Ícaro. Eu estou aqui para trazer uma engenharia reversa do que está acontecendo atualmente. O Gabriel, ele é um discípulo. Se eu vou te falar que é um dos melhores discípulos do Ícaro de Carvalho que está trazendo isso daí. Já aconteceu isso em um outro momento. Futuramente eu posso pesquisar mais dados para trazer isso para você, mas o Ícaro já teve um discípulo muito bravo com ele, igual o Gabriel tá, que é o cara que dono de uma agência muito ruim de lançamentos que tem no mercado, que eu não vou falar o nome agora. Mas vamos entender qual é o cenário do Gabriel antes dessa treta toda. Antes do Instagram, antes fora do Instagram, ele dentro da formação de copy. Quando eu fui contratado para a escola do Novo Mercado para ficar no setor pedagógico, como PJ, eu iria estar ali para poder auxiliar o Marcos, né, ajudar o Marcos ali na monitoria dos alunos da comunidade, porque eu já era muito bem engajado na comunidade, eu estou ranqueado até hoje na comunidade grande, eu não posto conteúdo há anos, e na comunidade fechada, muito mais engajado do que na outra. E eu ia auxiliar ele na correção dos exercícios de copy, ia auxiliar ele na correção dos projetos de certificação, que começou em maio de 2024. Sempre teve a prova de certificação, e eu fiz parte também de uma das equipes que elaborou essas questões, né? A gente chamava de elaboração de item lá dentro, utilizava ali os métodos da taxonomia de Bloom, coisas para poder aplicar, que são estruturas de questões de Enem, questões de concurso e tal, que a gente teve que fazer um treinamento para poder construir, criar esses itens com base na formação de copyright. E aí em 2024 começaram o projeto de certificação também, então você tinha a prova teórica e o projeto. A primeira vez que foi implementado isso daí, como eu falei, foi em maio, e o Gabriel se inscreveu para esse projeto. E ele não passou. Ele não passou porque ele não seguiu corretamente as regras e o projeto dele não estava tão bom assim. Na época, eu vi que no perfil dele estava escrito que ele era o copywriter do Ícaro, né? Do Ícaro de Carvalho. E aí eu fui dar uma sondada no pedagógico se realmente ele era copywriter do Ícaro de Carvalho, se ele era da equipe e tal, a parte do marketing. Só que ninguém ali do pedagógico conhecia o cara. Ninguém. Nem o Marcos, que está lá desde quando começou a formação de copy, nem o Noga, nem o Naylor, nem todo mundo que você conhece da rede do Novo Mercado aí. E aí, talvez não conheça, não sei. E aí eu falei assim, pô, fui dar uma sondada, eu até falei com os caras na época, falei assim, porque se for dos nossos, eu vou pedir ele para refazer conforme a estrutura, e a gente vai, corrige e vê se ele realmente está apto a passar na certificação. Mas ninguém do pedagógico conhecia o rapaz. Na época tinham falado que ele participou de um projeto pequeno da H1, mas eu não sei se é verdade ou mentira, eu nem tentei sondar, que eu também não tô nem aí, o problema é dele, e reprovei o rapaz. Na segunda certificação, ele não apareceu, ele não fez, e na terceira, e na segunda a gente já tinha alterado as regras da certificação, né, não era mais do formato da primeira vez, ele não apareceu e tá tudo certo, mas na terceira ele voltou. Só que na terceira, ele voltou mostrando tudo errado.
ele botou no formulário que não era mais utilizado, ele botou das coisas que não era utilizado e tal, e eu vi que o nome se repetia. E aí eu fui solicitar o meu supervisor, a minha supervisora na época, né, que é muito gente fina, e para que a gente pudesse, vou avisar essas pessoas que cometeram esses erros aqui, eu e o Marcos chegamos nesse consenso lá, né, vou avisar essas pessoas que cometeram esses erros aqui, pedir elas para poder se readequar dentro de um timing de 24 horas ali, para a gente poder corrigir os projetos dela. E eu tive a liberação e falei pro Gabriel, pô, irmão, pô, coloca aí, as regras mudaram, pô, vamos respeitar a regra aqui, ajusta aí, e aí eu vou corrigir o seu projeto. Pô, ele com meia hora ele ajustou, rápido pra caramba. Não, desculpa aí e tal, vou colocar ele me adequar. Não me atentei. Tudo certo, adequou, pô, corrigiu o projeto do cara. Teoricamente, esse seria uma segunda reprovação, mas eu não vou contar como uma reprovação, porque eu acho que foi uma colher de chá que a gente deu para algumas pessoas ali para tentar, de uma forma diferente, diminuir a quantidade de reprovação que tinha nos projetos, porque a gente seguia a regra, os alunos não gostavam de ler as regras, faziam perguntas idiotas sobre as regras e ainda assim reprovavam porque não cumpriam as regras. E aí a gente tentou amenizar isso no terceiro. E ele passou, o projeto dele estava muito bom e tal, foi bem bacana. Então, teoricamente, ele reprovou 2 vezes e passou na terceira, mas vamos botar ali que ele reprovou uma e passou na segunda. Logo depois que ele passou, é que as coisas começaram a ficar mais intensas no Instagram dele. Começou a comprar bastante tráfego, começaram a aparecer para mim e tal, talvez porque eu tenha entrado no pixel dele ali para verificar alguma coisa, e aí eu comecei a entender qual era a jogada dele. E vamos fazer uma pausa aqui só pra gente pincelar dessa forma. A primeira tentativa foi feita, né? A segunda teria sido uma reprovação, a terceira ele veio a passar. E aí, o que eu penso a partir daqui visando o cenário que a gente está hoje? Logo depois que ele começou essa questão desses ataques bem incisivos em relação à formação de copywriting e à escola e principalmente ao Ícaro, ele já começou aqui, o que eu vejo como professor, como uma pessoa, é que aparentemente ele tentou fazer o projeto de qualquer jeito da primeira vez, exatamente para ter argumento de que todo mundo passaria se executasse e só colocasse o nome no projeto. Como ele viu que não é bem assim as coisas, e as coisas realmente têm as suas regras e as regras deveriam ser cumpridas, é uma das coisas que eu e o Marco sempre fizemos lá, exigir o cumprimento das regras, porque se um copywriter não consegue ler um regulamento, em que momento ele vai ser capaz de criar um copy? Como que ele vai ser capaz de pegar um briefing do contratante dele e vai construir um copy a partir daquele briefing, já que ele não consegue ler, entender e decodificar aquela mensagem que está no regulamento cheio de diretrizes para uma certificação prática? Nenhuma, né? Então a gente ficava muito preocupado com as pessoas que iam ser jogadas no mercado. Então a gente fazia cumprir essa regra. Como ele viu que essa regra seria cumprida, seria exigida, ele foi e tentou fazer o projeto novamente de forma mais correta. E ele realmente fez, ficou muito bom o projeto. Dá pra ver que o cara é um bom copy mesmo, tá? Principalmente a página de vendas dele ficou bem bacana. E dá pra ver que ele é um cara bem interessante na parte do trabalho dele ali dentro. Então, assim, vamos continuar aqui desse lado. A pausa foi feita e queria que vocês pensassem nesse momento. Pô, por que ele fez os projetos e por que logo depois que ele foi aprovado começou esses ataques? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai ver, ele estava tentando só argumentar esse inimigo dele. E agora vamos voltar. A questão do ataque pessoal que o Gabriel está criando hoje é exatamente uma estratégia que o Ícaro ensinava lá atrás no Novo Mercado. Ele sempre ensinou e sempre bateu muito firme nela, que é essa estratégia do inimigo comum. O Ícaro sempre usou ela. O Ícaro usou ela no cancelamento que ele recebeu, quando ele criou e vendeu a Masterclass Cancelamento, que é uma Masterclass muito interessante. Ele tem essa aula falando sobre o inimigo comum, ele tem uma Masterclass falando sobre personalidade digital, que ele comenta sobre isso daí também. Ele fala, 2 horas e meia, eu acho, de aula, alguma coisa do tipo. Então, o Ícaro sempre teve essa visão de, pô, vamos sentar o pau na faculdade, sentar marretado na faculdade, falar que não é necessário ter um ensino, uma graduação ou um ensino tradicional para ganhar dinheiro no mercado de trabalho. E aí ele ele começou a trazer essa ideia de inimigo comum. Eu, Ícaro de Carvalho, contra todos os ensinos tradicionais, vou fundar uma escola que vai mudar os paradigmas do marketing digital. Pô, bacana, esse é o Ícaro. O que o Gabriel tá fazendo? O Gabriel, ele entendeu toda essa ideia e vou fazer a mesma coisa, só que agora bater em uma das maiores formações de copyright que tem no mercado digital. Por quê?
como o CopCamp, que foi uma das primeiras lá atrás, meio que flopou de um tempo pra cá, e a gente tá aí na esperança, né, de quem é copywriter que o Beto crie uma mentoria, crie um MBA, alguma coisa do tipo que realmente faça sentido. Se criou, eu não tô sabendo, tá? Pra gente poder participar, porque eu confio bastante no trabalho dele. E aí agora o Gabriel veio para poder bater de frente com o Ícaro, criando esse inimigo comum. Mas esse funil, ele é muito mais interessante do que você imagina. Talvez você não conheça. O Ícaro sempre falou que dentro dessa aula que ele deu especificamente sobre esse funil, ele falava sobre você investigar os motivos dos grandes players, né? Não venderem exatamente... não conseguir vender para todo mundo que está dentro do funil deles, saber o que seria isso, por que eles não conseguem tirar dinheiro de toda a base, seria isso por causa do preço, seria por causa do formato de entrega, seria por causa da forma do conteúdo, como o conteúdo é dado, como que é isso? E o Gabriel estudou isso tudo dentro da formação. O Ícaro fala bastante nessa aula que para você precisa entender onde está o perfil grande, o que esse perfil grande fala, como ele se comunica, qual a linha editorial dele, como as pessoas veem um produto dele ali, porque ele tem a galera que é topo de funil. Na época que ele deu essa aula, ele não vendia para topo de funil, hoje ele vende, então pra você ter ideia como isso é antigo. E aí é você entender o topo de funil, ver qual é a qualidade da entrega dos caras, aproveitar ali o meio do caminho, porque tem a galera do fundo de funil que vende especificamente para um pessoal já mais preparado, e o meio do funil fica meio à deriva. E aí você entra ali com a sua paneirinha ali, só pescando o que dá para você pescar da insatisfação das pessoas em relação à entrega do Big Player. Nesse caso, o Gabriel tá fazendo isso com a entrega dele. Ele tá batendo de frente com o Ícaro exatamente para construir isso. Ele tá fazendo 6 passos e ele tá no 6º passo do que essa aula traz. Eu vou listar isso aqui agora. Qual que é a ideia ali? Pô, às vezes as pessoas estão ali estão ali consumindo o conteúdo do Ícaro de Carvalho, consumindo o conteúdo do Ladeira, da Zilo, do Sobral, de não sei mais quem, e aí não compra deles porque não gosta do jeito que eles entregam. Eu, por exemplo, acho bem bacana o formato do Ícaro, mas o que me incomoda é que o Ícaro, ele começa a falar de uma coisa, muda pra outra, vai não sei o quê. Pra quem não entende muito do mercado, aquilo ali fica meio confuso. O André Cia, por exemplo, é um cara que eu gosto bastante da didática dele, porque a didática dele tem começo, meio e fim. Uma aula que no Ícaro demora 1 hora e 20, do André Cia duraria 20, 25 minutos, porque o começo dele a aula dele tem começo, meio e fim. E às vezes é isso. A ideia é que, eu gosto do formato do Ícaro, mas eu não gosto de como ele entrega o conteúdo. Eu gosto das polêmicas que o Ícaro traz, mas não gosto de como ele entrega o conteúdo, como ele vende coisa dele. Eu não gosto do preço, eu não gosto de tal, não gosto de tal. Então o Gabriel pegou e falou: opa, vamos entender o que é que acontece ali. E a primeira coisa que ele fez desses 6 passos ele listou os lugares comuns do player grande ali. A vida perfeita que o Ícaro vende, as promessas, as facilidades, as velocidades, a forma de entrega, porque lá atrás, quando eu comprei a formação de copy, o Ícaro vendia Minha Pátria é Minha Família, o trabalho devolve e a questão do me dê 10 anos. No meio do caminho, o Ícaro começou a vender financeiro. Fique rico aqui, trabalhe de casa, ganhe 7 mil reais por mês trabalhando com copywriting, ganhe 7 mil reais trabalhando 1 hora por dia. E aí, o Ícaro começou a trazer esse formato de grana. Então ele entendeu isso daí e falou: opa, a entrega do conteúdo do Ícaro não condiz com aquilo que ele fala, porque a entrega da formação de copy, ela é um consumo demorado, são aulas longas, são aulas densas, são aulas poderosas que exigem de você um nível cognitivo e uma capacidade de estudar. Por quê? Você não vai só assistir uma aula e sair aplicando de qualquer jeito, você precisa anotar, porque era o que eu fazia, você precisa entender o formato, você precisa ajustar aquilo lá. Então, o que ele entendeu? O que o Ícaro tá vendendo aqui da formação de copy não é exatamente o que ele tá entregando, porque o formato denso aqui vai exigir de 3 a 4 meses de estudo do cara dedicado para ele passar na prova de certificação que eles mesmos constroem. Então tá diferente aqui. Gabriel entendeu essa parada aí e se posicionou. E ele começou a atacar o calcanhar de Aquiles do Ícaro, o calcanhar de Aquiles narrativo do Ícaro, né? Que é essa questão da promessa. Ele falou mal da promessa atual, principalmente, que é essa questão da Black Friday, a década milionária, e 10 anos, 10 mentores, 17 cursos, não sei o que, vitalício e 10 milhões em 10 anos aí, várias promessas que ele colocou ali dentro daquele negócio. E aí ele pegou isso daí no calcanhar de Aquiles narrativo do Ícaro e deu aquela podada.
Segunda coisa que o Gabriel já fez, tá? Posicionou o seu contra-jogo. O Ícaro ensina isso nessa aula que eu tô te falando. Ele posicionou o contra-jogo, ele posicionou o produto dele com preço melhor, com formato de entrega teoricamente melhor, com a ideia de acompanhamento teoricamente melhor. O que ele fez? A gente vive um mundo de mentorias das mentorias das mentorias. Ele pegou o preço da formação de copy, botou na entrega dele de melhoria lá numa mentoria, grande mentoria em grupo, com aulas gravadas e a mentoria de entrega. Parece um formato interessante, eu gostaria de fazer algo do tipo. Estou fazendo no Scald, não está 100% ainda, mas está sendo uma entrega bem legal. Mas eu espero que chegue nesse patamar aí de eu conseguir construir algo que realmente faça sentido para todo mundo. Porque é a falha do mercado. O problema do mercado, ele pegou lá e construiu essa ideia de que, pô, ele fez uma formação muito boa, muito densa, mas a galera não tá gostando porque o povo tem que estudar, e estudar sem método. Eles são pateta, eles são ruins de entrega, eu vou ensinar eles a mesma coisa no beabá aqui, mas ali fazendo eles entrarem comigo em live durante 1 hora, 2 horas aí a cada 15 dias, não sei como é que é o formato do produto dele, não entrei no workshop para ver, mas é essa ideia. Com o mesmo preço, se eu não me engano, o custo é de 5 ou 6 mil reais, que é o custo da formação de copyright. E aí, mesmo que a mentoria dele seja mais ou menos esse preço, ele tem essa questão do acompanhamento. Então, pô, ele não está vendendo um curso, ele está vendendo uma mentoria. Ele vai te acompanhar com as outras 150 milhões de pessoas que ele vai colocar lá dentro da mesma sala que você. Se Deus quiser abençoar o Gabriel, que ele ganhe muito dinheiro. E é isso, esse é o formato da ideia dele aí, que ele vai te colocar lá. Nada mais é do que um curso com um monte de gente assistindo junto e tendo ali uma coisa mais ao vivo, que o Novo Mercado entrega semanalmente lá. É basicamente a mesma coisa, só que o Novo Mercado entrega semanalmente na assinatura qualquer tipo de aula, não tem um método, depois eles vão lá, compila tudo bonitinho, junta e te vende pelo valor que tá vendendo hoje, que eu acho que é 194 por mês, que eu acho absurdamente caro. Ou seja, ele identificou o formato de entrega e criou o seu contra-jogo, posicionou o seu contra-jogo. Terceiro passo que o Gabriel fez, que o Ícaro ensina na aula, exatamente igual. Ele usou a tese do eles escondem algo de você. Essa tese, ela tá no livro do Russell, ela tá no livro do Ray Edwards, ela tá no livro do Andy Maslin e, pasmem, tá na aula do Ícaro, tá na formação de copywriting, tá exatamente onde o Gabriel viu. Não sei quais desses autores ele viu, mas eu tenho certeza que ele viu também na formação de copy, porque o Ícaro fala dela desde a formação 1. Você encontrar aí essa questão do eles escondem algo de você, o segredo por trás do culto, aquelas coisas todas que a gente vê que ficou bem banal ao longo do tempo. A quarta coisa que ele fez, que também está na aula do Ícaro, é que ele capturou o que o Big Player já aqueceu. Ele foi lá e ele criou, assim, não é novidade para ninguém que a formação de copy, vamos pegar, esquece essa parte que eu falei, ele criou. Não é novidade para ninguém, eu tô igual um trava-língua aqui, problema de dicção, que a FCOP, desde 2024 para cá, a turma 3 especificamente, tem algumas promessas muito absurdas ali. E a gente sabe, quem vive do mercado, que, pô, não é bem assim e tal. O Ícaro, desde que o Ícaro falou em plena live lá que todo mundo poderia vender todo copywriter venderia ali um VSL, não venderia um VSL, um texto, um VSL, um vídeo de vendas, por menos de 7 mil. Pô, a gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que não é bem assim. Mas ele falou. E aí a questão da qualidade da formação foi caindo. Não pelas aulas, mas pelas pessoas que entravam lá. Exatamente porque o Ícaro passou a vender para público frio. E para público frio você tem que falar o que eles querem ouvir. E o que eles querem ouvir é que eles vão ganhar dinheiro fácil na internet. E quando você entra na formação de copyright e você não sabe ler, nem tem dicção, nem tem o nível cognitivo para poder entender o que se passa no mundo de textos e campanhas, então você não vai ganhar dinheiro na internet. E assim segue. Então a FCOP entrou no abismo. O Gabriel estava ali para assistir isso e ele capturou essa ideia. Puf, vamos guardar aqui para ver o que essa galera fala na comunidade, o que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo no novo mercado e vamos criar um produto. Então o Gabriel teve tempo para construir toda essa ideia. Ele pegou isso daí, começou a bater forte. Então hoje ele tem problema da entrega do Ícaro, as mentiras que foram faladas para vender a formação de copy e também a questão do acompanhamento de pertinho. O Ícaro também falhou muito forte na entrega do Arena, é uma das coisas que ele fala ali no vídeo dele. O Arena foi uma decepção para todo mundo que comprou. Graças a Deus eu não tomei essa decisão na época, mas o Gabriel fala isso lá de forma aberta. E ele pegou tudo isso daí como armas contra o Ícaro.
E tá tudo bem, faz parte do jogo. E como eu te falei, ele tá fazendo exatamente o que Ícaro ensinou. Passo 5, que ele fez exatamente igual o Ícaro ensina. Produto punitivo e porta de entrada. O que ele fez? Ele criou esse produto dele punitivo com a porta de entrada. Ele é da agência, se eu não me engano, ele é da agência O Aluno do Baldan, que é o cara que tá ganhando muita grana aí vendendo essa estratégia de workshop de 2 dias pago. Workshop de 2 dias. Então, o que o Baldan faz? Ele cobra o ingresso, você entrega tudo que você pode entregar, e aí a pessoa vai lá e no final recebe o pitch do seu produto. Lançamento pago. Você pagou por um conteúdo bom, você tem um conteúdo bom e no final você decide comprar o produto mais caro dos caras. Ele está fazendo isso com produto de entrada. E é o que? 2 dias. Deixa eu tentar ver se. Deixei aberto aqui. Ó. Eu escrevi páginas para todos esses clientes e vou te mostrar como fazer o mesmo. Passe 2 dias comigo dominando o formato, como os maiores players do mercado escrevem anúncios e páginas de vendas. Promessa muito bacana, dá pra ver que o moleque é bom. Ele é bom. Mas esse é um formato do Baldan. Se você pega todas as páginas de lançamento do Baldan, é exatamente assim. Passe 2 dias comigo fazendo isso, passe 2 dias comigo fazendo aquilo. Eu sei porque eu tive a sorte de assistir o Crafting de maio de 2025. Não presencial, claro, mas assisti gravado. E aí o Baldan explicou todas essas estratégias que ele faz, inclusive mostrou essa página do Gabriel lá. Eu consigo visualizar que faz parte de uma estratégia muito maior. Então ele tem um produto punitivo, produto de porta de entrada para trazer essa galera. Então quando ele vai lá, fala mal do Ícaro no meio de todo mundo, a galera que está consumindo o conteúdo de copy tá já preparado para os interesses comuns que ele coloca no tráfego dele. E chega no perfil dele, tem essa galera falando mal da formação de copy. Então o topo de funil que chega lá no Ícaro para comprar alguma coisa, vê ele falando daquilo ali, que ele está fazendo, ó, pegando a peneirinha. Eu não concordo com o Ícaro, mas estou consumindo conteúdo do Ícaro, não quero comprar dele, vou comprar do Gabriel, porque ao invés de eu ficar assistindo 1 milhão de aulas aí ao longo dos 10 anos, eu vou comprar com o Gabriel ali, que vai me entregar em 6 meses, eu vou virar um copywriter que vai faturar tantos milhões, igual o Ícaro falou que eu ia faturar, mas agora junto com o Gabriel. Exatamente essa é a estrutura dele. Ele criou um produto e está pegando o tráfego do cara. Ou seja, meus senhores, tudo que ele fez foi parte da estratégia do Ícaro. Guarda isso de novo, vamos para o passo 6 e último, que é o que está rolando nesse exato momento. Passo 6, ele está agora na parte do conteúdo, ou e-mail, que vai servir para peneirar essa galera e requentar, né, reaquecer todos eles para o produto atual do Gabriel. Ele arrumou uma briga com o Ícaro, foi lá e conseguiu arrumar essa briga com o Ícaro, conseguiu que o Ícaro respondesse ele, o que pra mim foi uma das maiores idiotices que o Ícaro já fez, foi lá naquele comentário. Pode ser que seja uma parte de uma estratégia maior, a gente tá aqui debatendo esquerda e direita e os caras estão tomando um cafezinho junto. Pode ser que não, que seja realmente um problema. Não sei, não me interessa, a gente tá aqui para fazer uma engenharia reversa do funil dele. Então ele arrumou briga com o Ícaro, todo mundo quer agora saber quem que tá arrumando briga com o Ícaro. O que eu achei estranho é que normalmente nessas brigas antigamente o pessoal ia lá e seguia o cara. O Gabriel não saiu muito do que ele já tem, né? Ele tinha ali seus 15, 14 mil seguidores, tá com 15.5, não sei se ele mudou muito desde que começou a briga. Mas a galera vai lá no perfil dele para visualizar. Chega lá no perfil dele, tem fixado no perfil dele. Fixado? Será que tem? Eu nem cheguei a olhar se tem algum post fixado, alguma coisa fixada lá dentro. Provavelmente deve ter. Mas... Bom, eu não vou procurar isso agora, também dane-se. Aí chega lá e tem essa questão da briga, tem essa questão do perfil, tem essa questão das coisas que ele tá oferecendo e tem um pixel dele lá. E a partir do que o cara entrou no perfil do Gabriel, ele vai ficar recebendo agora o pixel dele, os anúncios do Gabriel. E aí o Gabriel tá em período de captação, no bio dele tá lá, com essa página que eu acabei de falar com vocês, e o Gabriel tá preparando essa galera para reaquecer, requentar, trazer todo esse tráfego que ele tirou do Ícaro de Carvalho com essa briga, com isso, essa conquista que ele conseguiu aí, para poder mostrar o produto dele de entrada. Você paga o workshop e vai receber o pitch dele no final. Novamente, tudo que ele fez foi exatamente o que o Ícaro ensina no novo mercado.
Ele disse num dos vídeos dele, vou repetir o que eu falei lá em cima, que se você aplicasse os métodos dos caras, você não teria resultado, que o método dos caras era fracassado. E ele trouxe exatamente agora, eu tô mostrando pra você que ele aplicou o método do cara e tá tendo resultado com o método de duas pessoas. Primeiro, arrumando treta com os outros igual o Ícaro fazia, e segundo, aplicando a estrutura do Baldan, que é uma estrutura muito boa de lançamento pago. Muito legal, de 2 dias, muito interessante, ela é muito boa. E a promessa da década milionária não me interessa se ela é boa ou ruim. Eu acho N coisas aí do que vai acontecer. Pode ser que em algum outro momento a gente avalie isso. O que eu acho é que tirem de aprendizado. Engenharia reversa de campanha é o que serve para estudar. Se você não entende o que está acontecendo, começa a fragmentar isso e estudar. Porra, olha o que o cara fez aqui. Olha o que aconteceu aqui, vamos pesquisar quando já aconteceu isso alguma vez na história do digital. Ah, alguém já falou sobre isso, alguém já entendeu sobre isso. Pô, o que o cara tá fazendo? Você é copyright, você sabe que isso é um inimigo comum. Ele tá botando o inimigo contra lá ele, que é exatamente a estrutura de ensino que o mercado digital faz hoje. O que é diferente do que o Ícaro fazia em relação à faculdade? O que é diferente do que o Thiago Nigro fazia em relação à faculdade? O que é diferente do que o Érico Rocha fazia em relação à faculdade? Absolutamente nada. É exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Então estudem essas briguinhas, essas piadinhas, essas coisinhas do digital para vocês entenderem como que funciona esse fluxo. A mesma forma, a briga do Pennoni com a Bettina Rudolph. A Bettina criticou os caras, faz a mesma coisa que os caras, está vendendo uma IA que vai... uma agência de IA que vai transformar uma arte digital e aquela coisa toda, que é balela também, mas estuda o que está acontecendo, estuda qual é a ideia, qual é a proposta dos caras como movimento para você começar a entender que, pô, se eu pegar um cliente desse, o que eu consigo fazer? Se eu tiver um cara peitudo, o que consegue fazer? No fim, minha opinião sobre essa briga toda é que o Gabriel, eu espero que ele tenha peito para se sustentar nesse tete a tete que ele tá arrumando com os caras. Porque eu olho pra ele hoje, eu não vejo ele esse cara agressivo. Pra mim, ele é um rapaz, aparentemente, na minha cabeça, que tem uma condição financeira boa, trabalha muito bem, é inteligente, teve estudo, só que eu não consigo ver ele um cara brigão. Eu não consigo ver ele um cara bravo. Eu vejo pode ser que eu esteja errado. Eu olho pra ele, eu vejo um cara que ele é muito bravo porque tá na frente de uma tela. E não faz o estilo dele, que eu vejo ele não faz. Mas se eu estiver errado também, que ele continue, que ele se peite, que ele sustenta, que ele aguente essa galera toda pra cima dele, principalmente o que vai acontecer daí pra frente em relação ao Ícaro ou não. Eu espero que ele consiga conquistar esse pedaço do mercado que ele tanto almeja, porque a estratégia dele tá muito bem montada. Então é isso que eu tô falando sobre estratégia de conteúdo, é isso que eu tô falando sobre outras coisas. Eu tenho algumas lives que eu deixei no YouTube, eu fiz prospectando clientes, pretendo fazer outras, se você quiser assistir tá aí, e tem alguns vídeos no canal também que pode ser bem interessante para você. Meu nome é Eduardo Delamor, um forte abraço e tchau.